Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito do pensamento dos filósofos. Isso mesmo, vamos tentar entender como eles pensavam e as coisas que eles descobriram a respeito do mundo em que nós vivemos. Os filósofos, como eu disse para vocês em aulas anteriores, são pessoas muito curiosas e que adoram observar o mundo à sua volta e também pensar sobre aquilo que eles observaram, sobre aquilo que eles descobriram. Os filósofos também estão sempre interessados em compreender qual é a causa das coisas. Isso mesmo, tudo o que existe, existe por alguma razão ou por alguma causa. Essa foi uma ideia que os filósofos tiveram há muitos anos atrás. Então eles sempre estão tentando entender o que é que causa as coisas que nós observamos. Por exemplo, quando eu olho pela janela e começa a chover, os filósofos começam a se perguntar pela causa da chuva, o porquê que isso acontece dessa maneira. Quando as estações do ano começam a mudar, os filósofos também estão procurando entender qual é a causa desse fenômeno, como que isso acontece, por que isso acontece dessa maneira. Então eles perguntam por que está frio hoje, por que faz calor, o porquê que chove, ou por que as coisas estão sempre se transformando. Quando nós olhamos pela janela, nós percebemos que a paisagem ao nosso redor muda e vai se transformando. E nós mesmos, quando nos observamos, conseguimos perceber que nós mudamos algumas características com o passar do tempo. Você consegue perceber quais são as características que mudaram em você no último ano? Pois é, o Aristóteles estava sempre interessado em perceber como as coisas se transformam na natureza, quais as coisas que são parecidas, quais que são diferentes, para poder entender um pouco melhor como funciona a natureza. Hoje, então, eu vou indicar para você a página 13 e a página 14, que traz uma atividade sobre o pensamento do Aristóteles. Ali você vai ter a figura do Aristóteles pensando sobre alguns fenômenos na natureza. Lembre-se, depois de fazer a sua atividade, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu, porque isso vai te ajudar a entender como pensavam os filósofos, tá? Então lá na página 13 e na página 14 você vai encontrar uma atividade sobre o pensamento do Aristóteles, que era um filósofo muito curioso e que estava tentando entender como funciona a natureza, do que ela é feita, quantas espécies de seres vivos existem, quais são os seres vivos que existem e assim por diante. E com isso o Aristóteles conseguiu fazer muitas descobertas importantes para nós. Ok? Bons estudos e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.